Olá! Hoje vamos mergulhar uma história com uns 3.000 anos, mas que acreditem, parece que foi escrita ontem. É um mito sobre beleza, claro, mas também sobre obsessão e um reflexo que leva à morte. A pergunta é: o que esta lenda antiga de Narciso nos pode realmente dizer sobre estes pequenos ecrãs que trazemos sempre connosco? É que Narciso acha feio o que não é espelho. Uau, este verso do Caetano Veloso é perfeito, não é? Captura de uma forma tão poética esta tendência que todos temos de, por vezes, só valorizar aquilo que nos reflete, seja a nossa própria imagem ou, sei lá, as nossas próprias ideias. É uma metáfora fortíssima e vai ser o nosso ponto de partida. Ok, então vamos fazer uma viagem no tempo. A nossa primeira paragem, Grécia Antiga. Vamos lá revisitar a famosa lenda de Narciso, o mais belo de todos os mortais, e tentar perceber como é que a sua beleza se tornou, na verdade, a sua grande maldição. Pois bem, Narciso não era uma pessoa qualquer. Era filho de um deus do rio, Cefiso, e de uma ninfa, Liriope. E é preciso perceber uma coisa. Para os gregos da antiguidade, uma beleza assim, tão perfeita, não era vista como uma bênção. Era ao contrário. Era quase um sinal de perigo, um convite à arrogância, à vaidade. E isso quase sempre acabava mal. A mãe de Narciso, Liriope, estava, claro, preocupada com o futuro do filho e foi procurar o sábio Tiresias, que, curiosamente, era cego. E a profecia que ele lhe deu foi, no mínimo, arrepiante e cheia de ironia. Ele disse: viverá uma vida longa, se nunca se vir a si mesmo. Pensem nisto. O único que não podia ver era, na verdade, o único que conseguia enxergar o verdadeiro perigo. E, como costuma acontecer nos mitos, a profecia acabou por se cumprir. Narciso cresceu e tornou-se um jovem de uma beleza, de facto, estonteante, mas também incrivelmente arrogante. Ele desprezava todos os que o admiravam, incluindo a pobre ninfa Eco. Ela ficou com o coração tão partido que, segundo a lenda, definhou até só restar a sua voz. E claro, esta crueldade não podia ficar sem resposta. Nêmesis, a deusa da vingança, amaldiçoou. A sua punição ia apaixonar-se perdidamente, mas pelo seu próprio reflexo. E foi exatamente o que aconteceu. Um dia, ao curvar-se sobre uma fonte de águas límpidas, ele viu o seu próprio rosto e ficou paralisado, completamente apaixonado por aquela imagem, que, claro, se desfazia sempre que ele tentava tocá-la. Incapaz de possuir o seu amor, ele deixou de comer, deixou de beber, definhou ali, à beira da água, a olhar para si mesmo até morrer. É uma história trágica de alguém que se afogou, literalmente, na sua própria imagem. Ok, agora vamos dar um salto gigante no tempo, da Grécia Antiga diretamente para os nossos dias. A história pode parecer antiga, poeirenta até, mas a sua essência está connosco todos os dias. O Lago de Narciso, na verdade, encontrou uma nova forma, e essa forma está nos nossos bolsos. A comparação é quase demasiado óbvia, não é? Aquele lago de água parada onde Narciso se viu, hoje é o ecrã negro e liso do nosso smartphone. É neste espelho moderno, digital, que nós projetamos, que editamos e que muitas vezes admiramos a nossa própria imagem. O reflexo continua a ser o centro de tudo. Só que há aqui uma diferença fundamental, uma diferença que muda tudo. Narciso estava sozinho, era só ele e o seu reflexo. A nossa relação com o espelho digital é tudo menos solitária. É uma performance constante para uma audiência global que está a assistir, a julgar e a reagir, tudo em tempo real. E esta audiência, esta plateia, muda completamente as regras do jogo. Lembram-se da ninfa Eco, que só repetia o que Narciso dizia? Bem, hoje ela tem uma nova forma. É o eco dos gostos, dos likes. A admiração já não é uma coisa que vem de dentro, precisa de ser validada, confirmada por fora. E isto cria uma espécie de nova economia, a economia da validação. Esta citação resume perfeitamente o nosso dilema. O outro diz que só existe uma forma de autoadmiração através da admiração dos outros. Ou seja, o nosso reflexo digital só parece ter valor quando os outros reagem a ele. E isto prende-nos num ciclo vicioso, uma dependência constante da aprovação externa. Vamos pensar num exemplo muito concreto e infelizmente muito comum. Uma adolescente tira uma selfie, gosta do que vê, publica. Mas a foto não tem os gostos que ela esperava. E o que é que ela faz? Apaga. Uma imagem que para ela era bonita, de repente torna-se feia simplesmente pela ausência de validação. Reparem na inversão. Narciso morreu por amar demasiado o seu reflexo. Hoje, muitas vezes, o reflexo é destruído por não ser suficientemente amado pelos outros.
E esta validação funciona com uma moeda própria, uma moeda digital. Estamos a falar dos gostos, dos comentários, das partilhas, do número de seguidores. Tudo isto são métricas, são números que supostamente quantificam o nosso valor. A nossa autoestima, de repente, passa a ser medida por estes indicadores, transformando a admiração numa espécie de capital social que se acumula online. Tudo isto leva-nos a uma pergunta, que é inevitável. Qual é o preço a pagar por esta busca constante, quase desesperada por aprovação? Mergulhar neste lago digital todos os dias? Bem, isso tem um custo psicológico e é um custo bem real. E os estudos sobre saúde mental são cada vez mais claros a este respeito. A pressão para se manter uma imagem online perfeita, a comparação constante com a vida aparentemente perfeita dos outros e o medo do julgamento, o medo do cancelamento, tudo isto está diretamente ligado ao aumento de ansiedade, a sintomas de depressão e a uma autoestima cada vez mais frágil. E agora, preparem-se para uma coisa que eu acho absolutamente fascinante, que está escondida na própria palavra. A raiz grega do nome Narciso é narc. E sabem o que narc significa? Significa entorpecimento, torpor. É exatamente a mesma raiz da palavra narcótico. Pensem nisto. O fascínio pela própria imagem, tal como o scroll infinito no telemóvel, funciona como uma droga. É uma forma de entorpecimento que nos vai desligando, aos poucos, do mundo real. Então, se o mito nos mostra tão bem qual é a armadilha, será que também nos pode dar uma pista sobre a saída? Como é que se quebra este feitiço do nosso reflexo digital? Como é que aprendemos a ver para além do ecrã? Esta é a grande questão que fica a pairar. Se esta fixação na nossa imagem idealizada nos faz, tal como Narciso, definhar à beira do lago, como é que podemos encontrar um sentido de valor que não dependa do que o espelho ou o ecrã nos mostra? E talvez a resposta estivesse lá desde o início, com Tiresias, o vidente cego. Talvez a verdadeira sabedoria não venha daquilo que vemos com os olhos, mas de como vemos as coisas. Talvez a saída não seja tentar aperfeiçoar o reflexo que mostramos ao mundo, mas sim ter a coragem de desviar o olhar do ecrã para finalmente olharmos para dentro. Porque é aí, e não nos gostos dos outros, que se encontra um valor que ninguém nos pode tirar. Obrigado por nos terem acompanhado nesta reflexão.